Olá, amigos do Rio Mafra Mix. Estamos mais uma vez aqui no Espaço Família e hoje eu tenho um convidado super especial, que é o Dr. Lincoln Nascimento, neuropediatra, e nós vamos discutir um pouquinho sobre um assunto que está em alta aí nas mídias, né, nas orientações, enfim, que é o transtorno do espectro autista. Então eu gostaria que o Dr. Lincoln falasse um pouquinho para nós sobre o que é esse transtorno do espectro autista e quais são os principais sintomas ou sinais que as mamães devem ficar atentas para que elas precisem ou não buscar ajuda médica, seja do pediatra ou do neuropediatra. Então, quais seriam esses sinais de alarme, Dr. Lincoln, que as mães precisam ficar atentas? Olá, pessoal que nos assiste através do Rio Mafra Mix. Oi, Michele. Agradeço muito a oportunidade de poder me comunicar com o pessoal aí e me sinto honrado de você ter confiado em mim para falar sobre essas coisas. Para quem ainda não viu, a Michele já recentemente fez uma excelente preleção aí sobre o transtorno do espectro autista, que engloba de uma forma um pouco mais direcionada para o pessoal da escola, mas também para os pais, e que vale a pena a gente assistir. Nesse transtorno do espectro autista, a gente tem tido realmente uma projeção nos últimos tempos através de divulgação mais ampla dos critérios diagnósticos, do que nós temos que ficar preocupados, e isso até fez com que aparecessem mais casos de autismo do que estávamos acostumados nas últimas décadas. Isso não significa que o autismo está aumentando. Só significa que nós estamos fazendo diagnósticos que antigamente só se passava como um déficit cognitivo ou sem muita especificação. Mas é bom que a gente possa fazer uma detecção mais ampla desse problema, afinal de contas, a gente pode minimizar dessa forma a gravidade que o espectro pode se apresentar. Nessa última década, a gente teve algumas modificações nos critérios diagnósticos e, com isso, a gente não tem mais aquela classificação antiga que falava do autismo clássico, do autismo atípico, da síndrome de Asperger. Hoje, nós chamamos, de uma maneira geral, como transtorno do espectro autista. E eu gosto dessa classificação que fala do espectro autista, porque quando você fala espectro, você fala de uma amplitude muito grande de características. Você fala que pode ter muitas apresentações diferentes. Dessa forma, às vezes nós temos pessoas que suspeitam que o seu filho tem alguma alteração do desenvolvimento e fala: poxa, eu conheço o fulaninho que tem o diagnóstico de autismo, deixa eu ver. Nossa, não tem nada a ver com o meu filho, então meu filho não tem autismo. Mas a gente tem apresentações hoje que, nesta nova classificação, ao invés de classificar como autismo leve, autismo típico, atípico, nós falamos de autismo no nível 1, nível 2 ou nível 3. Essa classificação dos níveis leva em conta o grau de dependência, o grau de necessidade de auxílio e supervisão que essa criança vai ter nas atividades do cotidiano. Então, até aquelas crianças que encontram-se no nível 1, que informalmente a gente fala o autismo leve, muitas vezes acabam tendo um seu diagnóstico tardio. É uma situação onde a criança pode, às vezes, ter um pouco mais de comunicação. É uma situação que, às vezes, você vai ver no seu consultório quando a criança já está com 4, com 5 anos de idade, 8 anos de idade, e daí já é até tarde demais para a gente fazer uma intervenção. O que a gente, nessa classificação nova, não mudou é o jeito de achar os sintomas. Nós temos atrasos na comunicação, atrasos na interação social e alguns padrões de comportamento repetitivos, que nós chamamos de estereotipias. Esses padrões de comportamento, eles não têm uma função definida. Então, é aquela coisa da criança que, às vezes, fica balançando o seu tronco para frente e para trás. É aquela situação onde você tem a criança girando ao redor do próprio eixo, correndo de um lugar para o outro ao redor da mesa. É aquela criança que tem, às vezes, uma fala repetitiva que não tem a função da comunicação. Então, esses são os 3 sintomas principais. Sendo que eles não precisam estar todos os 3 numa apresentação muito evidente para a gente fazer o diagnóstico. Às vezes você tem você tem 2 desses sintomas e você tem várias outras manifestações, onde a criança pode ter um padrão sensorial diferenciado, tanto na parte da audição, onde a criança às vezes não suporta um tipo de barulho específico. Não é aquela situação de você ter a criança que se assusta com qualquer barulho alto.
às vezes adora escutar aquele barulho super alto do desenho que ele já está acostumado. Mas a mãe liga o liquidificador, ou a criança está num aniversário, todo mundo bate palma, a criança se assusta com aquele barulho específico. Além do padrão auditivo, também podemos ter alterações no padrão táctil, naquela criança que se incomoda de uma maneira desproporcional com a mão suja, seja de uma areia do parquinho, seja da banana que meleca um pouquinho a mão, ou então a etiqueta que fica incomodando e a criança não suporta. Às vezes, até aquela criança que não suporta tomar o banho de chuveiro porque as gotas ficam batendo no próprio corpo, mas você coloca na banheira, a criança está tranquila. Lógico, a gente tem que tomar cuidado porque a gente saber que a criança tem este ou aquele sintoma já não significa que tem autismo. Muitas dessas alterações que a gente falou podem estar presentes também em crianças normais, mas quando nós temos uma série de situações acontecendo, é importantíssimo que seja avaliado pelo pediatra, pelo neuropediatra também, porque a intervenção precoce, o início de um acompanhamento nas terapias fonoaudiológica, terapia ocupacional, psicologia, faz toda a diferença. A criança pequena, que já pode ter o acesso a essas terapias, reage de uma forma muito mais positiva, pode ter uma integração na sociedade de uma maneira excepcional. Eu gostaria apenas, se me der licença, Dr. Claro. Lincoln, de fazer 2 adendos. Saiu, em algum tempo atrás, a questão da relação do transtorno do espectro autista com as vacinas. E isso foi gerou um movimento anti-vacinação, né? Trouxeram à tona doenças que já não existiam mais, como é o sarampo, por exemplo. Então, o que nós gostaríamos de passar como mensagem para vocês, que fique isso gravado na cabeça das mamães, é que vacinas não têm relação com o transtorno do espectro autista. Inclusive, o cientista, o médico que fez a publicação desse estudo científico, ele teve a licença dele cassada, banida, né? E foi execrado por toda a comunidade médica mundial. Então é isso aí, não tem relação. Mamães que fiquem mais uma vez reforçado aqui, não deixem de vacinar os seus filhos. As doenças que são preveníveis com vacinas são muito graves na maioria das vezes, então isso não vai fazer com que seu filho desenvolva o autismo. E uma segunda situação é a questão do diagnóstico, que o Dr. Lincoln comentou. Nós conseguimos já a partir, muitas vezes, dos 6 meses, né, Dr. Lincoln, Sim. perceber alguns sintomas. Em geral, em torno de 1 ano e meio já é possível que se faça o diagnóstico, mas, infelizmente, esse transtorno ele tem sido diagnosticado em torno de 4 a 5 anos de idade, Exato. o que retarda muito o tratamento e a melhora da qualidade de vida dessa criança. Então, as mínimas percepções que as mamães tenham, elas precisam procurar ajuda médica para que não retarde nesse diagnóstico precoce. Exatamente. Então é isso aí. Muito obrigada, Dr. Lincoln, pelos esclarecimentos. Esperamos que tenham gostado do vídeo, que tenha sido esclarecedor. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade. Até logo.